Bem-vindo ao canal Labirinto Emocional. Cansado de não entender as mulheres? Aqui desvendamos os mistérios da mente feminina e as dinâmicas ocultas dos relacionamentos. Aprenda a decifrar as tramas e joguinhos e a se destacar como um homem de valor. É muito importante que você se inscreva no canal e curta nossos vídeos. Pode ter certeza que aqui no canal o seu jogo mudará completamente e você passará a dominar a relação e ter qualquer mulher que desejar em suas mãos. Então, vamos ao que interessa? O teste silencioso que toda mulher faz e 99% dos homens reprovam. O labirinto da negociação impossível. Você já sentiu a frustração de tentar estabelecer um diálogo, de buscar um acordo justo, apenas para perceber que a conversa só avança em uma única direção? Mulheres com uma percepção aguçada da dinâmica social frequentemente resistem a qualquer tentativa de negociação que não lhes seja favorável. Elas conduzem o diálogo de forma a proteger seus interesses, transformando uma busca por equilíbrio em um campo de batalha unilateral. No momento em que a lógica prevalece e a negociação pende para um rumo que beneficia o homem, a estratégia muda drasticamente. Ele é rapidamente qualificado como intransigente, inflexível ou radical. Essa acusação surge como um escudo, mesmo quando as reivindicações dela carecem de qualquer fundamento lógico ou razoabilidade, servindo apenas para desarmá-lo emocionalmente. Homens que adotam uma postura excessivamente maleável, cedendo em pontos que deveriam ser inegociáveis para manter a paz, acabam pagando um preço alto. Eles são subconscientemente catalogados como fracos, indecisos e, acima de tudo, manipuláveis. Apesar do discurso social possa pregar, a admiração e o respeito delas, no fundo, inclinam-se para o homem que demonstra firmeza em seus pontos de vista, que se mantém em sua posição até o fim e prova não retroceder por nada, nem mesmo pelo medo paralisante de perdê-las. Este princípio se aplica com força redobrada em cenários delicados como os das controversas amizades inocentes com outros homens. Ser excessivamente democrático, bondoso e flexível não é visto como uma virtude a ser reconhecida ou um motivo para a gratidão. Pelo contrário, é interpretado como um sinal claro de fraqueza a ser aproveitado, uma porta aberta para que o outro seja usado como um escravo emocional. As menores aberturas, as menores hesitações serão rapidamente percebidas e exploradas. Além disso, ao ceder constantemente, você comunica uma mensagem perigosa, a de que não é capaz de proteger, orientar ou liderar nem a si mesmo, muito menos a relação. A essência do que essas mulheres são e como agem é, muitas vezes, absolutamente distinta do que elas mesmas verbalizam. Por essa fundamental razão, devemos nos guiar unicamente por suas atitudes concretas e nunca por suas falas, que podem ser fúteis e absurdas. A fala, em muitos casos, é um de seus principais mecanismos de ludibriação durante as negociações. Os verdadeiros sentimentos e as intenções femininas mais profundas se revelam apenas em situações extremas, quando são colocadas à prova de forma definitiva. Fora desse âmbito de pressão, tudo se torna confuso, absurdo e contraditório. Por estes motivos, é imensamente mais eficaz comunicar-lhes condições claras do que esperar por uma compreensão que talvez nunca venha. Quando as condições para o relacionamento são comunicadas de modo absolutamente claro e inequívoco, não resta saída para a mulher. Para qualquer lado que ela tentar se mover, estará se revelando. É nesse momento que descobrimos se estamos lidando com uma parceira leal e de caráter, uma boa esposa, uma simples amiga sexual ou uma vigarista emocional. Uma forma de categorizar os diferentes níveis de interesse e intenção em um relacionamento. As condições precisam ser formuladas com tal precisão que até mesmo a recusa em se manifestar, o silêncio e a indiferença tenham um significado claro e definido. Como uma das maiores armas femininas é a contradição, as atitudes contraditórias e a ausência de atitudes também precisam ser um significado preciso, claramente formulado dentro da sua estrutura de limites. Há uma imensa e crucial diferença entre pedir e afirmar de forma decidida. A mulher não irá renunciar aos seus maus costumes
seja sexo com pouca frequência ou qualidade, seja uma simpatia excessiva para com outros homens, somente porque você pediu com gentileza. Ela apenas o fará caso seja comunicada de modo inequívoco que aquelas atitudes implicarão, sem direito à apelação, no fim da relação ou na ruína de sua imagem pública. Se você tentar negociar esses pontos, ela perceberá, com seu sexto sentido diabólico, um medo profundo de perdê-la e jogará com este medo até o seu limite mais extremo. Logo, a única saída estratégica é não ter medo. Mas para não ter medo, é preciso não se apaixonar de forma cega e dependente. Eis porque a morte do ego é imprescindível. Será completamente incapaz de impor condições sem vacilar àquele que for emocionalmente dependente. A mulher, através de seu instinto, pressentirá sua fraqueza e lhe resistirá até dobrá-lo. Quanto mais cedermos, mais teremos que ceder numa espiral descendente que nos levará à completa loucura. O poder de ocultar o jogo, sentimentos e conduta. As mulheres, em sua essência, são seres predominantemente imaginativos e intuitivos, muito pouco racionais no sentido clássico, que se orientam pelos sentimentos, e não pela lógica, ou pela razão pura. Isso não é um juízo de valor, mas uma observação sobre diferentes formas de processar o mundo. A mente feminina muitas vezes opera numa lógica emocional, que prioriza sentimentos e conexões, em contraste com a lógica linear masculina. Assim, elas apresentam pouca resistência à verdade, e em muitos casos necessitam viver na ilusão e na mentira para se sentirem confortáveis. Schopenhauer, uma tendência humana geral, mas que se manifesta de forma particular na dinâmica dos relacionamentos, onde a fantasia e a idealização desempenham um papel central. Elas simplesmente não suportam a realidade crua e direta, desesperam-se ou enfurecem-se quando somos absolutamente diretos, desmascarando-as. Ao mesmo tempo, e aqui reside o grande paradoxo, elas nos admiram secretamente por tais qualidades, pois são altamente contraditórias em si mesmas e em relação às suas próprias opiniões. A admiração pela força e pela honestidade brutal, mesmo que a reação inicial seja de negação. Quando conseguimos excitar e exaltar suas imaginações nas direções corretas, podemos efetivamente dominá-las. Dominar a situação aqui significa estar no controle de si mesmo e, por consequência, da dinâmica da relação, sem coagir a outra pessoa. Mas se não formos fortes o suficiente para sustentar essa posição, seremos nós os dominados. Aí reside o perigo e a necessidade vital de não nos apaixonarmos. A tendência à negação veemente da realidade cria na mente masculina um verdadeiro inferno, porque nós, os homens, somos primariamente lógicos, do ponto de vista que a mentalidade ocidental considera ser lógico, ou seja, da racionalidade causal e linear, que exclui os opostos. Portanto, o desejo masculino de sempre saber a verdade absoluta sobre a mulher, com quem ela anda, o que faz quando está longe, o que sente de verdade, é, na prática, uma debilidade estratégica. É perfeitamente ilícito enganar as mulheres que intencionam o tempo todo fazer exatamente o mesmo conosco. A ideia de usar a mesma moeda, aplicando a lei do retorno na comunicação estratégica. Atualmente, quase não existem mais mulheres completamente sinceras, pois a maioria parece ter se tornado de criaturas dissimuladas que rotineiramente enganam ou ocultam fatos importantes. Uma observação sobre a dificuldade de encontrar transparência total nas interações românticas modernas. A ocultação de fatos e principalmente dos reais sentimentos é uma das armas femininas magnas. Quando não sabemos o que se passa no coração de alguém, não podemos tomar decisões assertivas e ficamos à sua mercê. Por meio de atitudes e falas contraditórias, as espertinhas impedem que assumamos posições definidas na relação, mas, ao mesmo tempo, nos cobram incessantemente por essas mesmas posições, acusando-nos de indecisos e inseguros. Os homens mais novos e inexperientes geralmente caem nessas armadilhas e sofrem imensamente.
Como elas nunca nos deixam saber o que sentem e o que fazem quando estão fora do alcance de nossas vistas, a única alternativa que nos resta é considerá-las vadias e mentirosas por padrão, até que provem o contrário, se forem capazes. Adotar uma postura cética como mecanismo de autoproteção, transferindo o ônus da prova para a outra parte. As espertinhas escondem o quanto precisam realmente de nós e somente o revelam em situações extremas, e ainda assim o mínimo possível para preservar suas dissimulações. O motivo é que aquele que oculta suas emoções deixa o outro sem um referencial claro para se comportar de forma a dominá-lo. Aquele que demonstra menos necessidade emocional geralmente detém mais controle na dinâmica do relacionamento. Nas relações amorosas, nosso comportamento é definido pelos sentimentos que percebemos no outro. Por isso, essas mulheres somente revelam o quanto necessitam de nós em situações extremas, sob a real iminência de nos perderem ou quando sentem que somos inacessíveis. Paradoxalmente, voltam à soberba e indiferença inicial assim que nos entregamos após elas se revelarem. O amor, o sexo e o carinho somente serão oferecidos enquanto não lhes dermos muita importância, recebendo-os como algo natural que nos é obviamente devido, sem nos identificarmos emocionalmente. O motivo para tanto é que são ferramentas de domínio, ou seja, seu oferecimento é absolutamente hipócrita e visa nos domesticar, amansar, submeter, enfraquecer e sensibilizar por meio da paixão, de modo a nos induzir a revelar o que sentimos. Referência à ideia de que gestos de afeto podem ser usados como ferramentas de condicionamento, similar ao adestramento. É por isto que são oferecidos somente aos imprestáveis ou aos homens superiores que eliminaram da alma todas as sombras do amor passional, do apego e do sentimentalismo. Homens que, por falta de escrúpulos, não são afetados emocionalmente e, portanto, não podem ser dominados pelo afeto. Homens que alcançaram um nível de desapego emocional que os torna imunes à manipulação sentimental. O desconhecimento do que elas realmente sentem por nós impede que tomemos as atitudes corretas, tenhamos expectativas realistas, antecipemos suas reações e façamos exigências justas. Não somos capazes de nos orientar na relação quando as vemos agindo de forma contraditória. Sabendo disso, nossas amigas deliciosas nos negam a certeza, o conhecimento exato e nos lançam na dúvida, pois o conhecimento é poder. A dúvida é uma ferramenta poderosa para manter alguém paralisado e sob controle. Se você for um homem de verdade e não tiver medo de descobrir o pior, poderá testar a fidelidade e a intensidade do amor de sua parceira para conhecer o teor real de seus sentimentos. Se o pior se revelar, isto significará simplesmente que você se equivocou em seu julgamento, que o erro foi seu. Estar emocionalmente preparado para encarar qualquer verdade sem medo do resultado. Esteja pronto para tudo. Dizem que os japoneses contratam sedutores profissionais para testarem a fidelidade de suas esposas. Não sei se precisaremos chegar a tanto. Porém, ter provas da verdade não faz mal a ninguém. Obtemos boas provas do quanto somos valorizados quando as deixamos livres e quando as ignoramos, lançando de volta sobre elas as consequências de suas próprias atitudes. Não a deixe ter certeza do quanto você compreende seus jogos, percebe as mentiras e enxerga o que se passa. Não lhe conte o que você sabe sobre a mente feminina e sobre os meios de que ela se vale. Não espere compreensão. Seus problemas não interessam a ninguém. Não espere compaixão, piedade. O único sentimento que você conseguirá ativar com isso é a repulsa, a aversão. Faça-a crer que você é um cara maravilhoso em todos os sentidos, mas difícil de ser alcançado para ser preso. Não se trata de fingir, mas de se tornar genuinamente essa pessoa. As fraquezas, desejos e necessidades femininas reais normalmente são zelosamente ocultadas para que fiquemos presos à dúvida. A dúvida imobiliza, pois aquele que não conhece os sentimentos e intenções alheios não pode agir, principalmente se os sentimentos do outro são objeto de seu interesse. O nosso poder intelectual de adentrar a psique feminina, conhecendo-a, é receado por revelar detalhes estratégicos. É continuamente bloqueado por meio de comportamentos paradoxais e ilógicos que aparentemente escapam a qualquer análise.
Quanto mais apaixonados estivermos, mais incapazes de enxergar a realidade a respeito dos sentimentos da parceira estaremos. Teremos medo da realidade, de descobrirmos o pior. Fraquejaremos nos momentos cruciais. Não teremos coragem de colocá-las em xeque, de lançá-las em situações decisivas que nos mostrem de uma vez por todas o que sentem e quem são de fato. O apaixonado é, infelizmente, um miserável condenado a ser escravo e a carregar chifres. A mulher não se sente segura ao lado de um homem que ela percebe como emocionalmente frágil. Ela pode até ficar com ele por conveniência, mas sua admiração e lealdade buscarão um porto mais seguro.